bom dia. Hoje é dia 17/11, terça-feira, trazendo para vocês a disciplina de matemática com divisão de números naturais. Vou marcar nosso calendário aqui, né? Dia 17, terça-feira. Vamos lá então. Antes de eu ler esse parágrafo, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando a maior dificuldade hoje em dia se baseia em duas disciplinas. Quais são? Português, que é interpretação de texto, e matemática, que é a nossa aula de hoje, né? Uma das nossas aulas de hoje, que são as quatro contas, né? Que é a adição, subtração, multiplicação, divisão. Então, eu garanto a vocês. Vou mostrar a divisão, mas eu garanto a vocês, com calma e sem pressa. No decorrer do tempo, se estudarem bastante multiplicação, vocês vão ver que divisão é uma coisa simples, não tem mistério, tá bom? Vamos lá. A divisão é a operação matemática utilizada para separar os elementos de um conjunto, né? O que é esse conjunto que ele está falando? Coisas. Um exemplo, 12 latinhas de refrigerante para 6 crianças. Quantas latinhas de refrigerante cada criança vai receber? Coisas do tipo. Em conjuntos menores, ou seja, para repartir uma quantidade em partes iguais. A divisão possibilita a resolução de diversos tipos de situações cotidianas. Por isso, é importante compreender seu funcionamento para aplicar adequadamente. Então, vamos por partes, né? Partes e elementos da divisão. Aí nós temos 6 bolinhas, né? Aí, vamos lá. Suponha que você tem 6 bolinhas. Ó. 1, 3, 4, 5, 6, certo? E seu desejo é dar um pouco para cada um de seus 2 amigos. Fora você, é claro, tá bom? Vamos interpretar inicialmente a ideia por meio de um desenho. Aí, digamos, as 6 bolinhas, certo? Vamos lá. Se agruparmos as bolinhas em duas, né? É a mesma coisa, ó, só que ele mudou a cor. Então, ó, 2 amarelas, 2 verdes, 2 azuis. Cada uma das pessoas receberá a mesma quantidade. Só isso, basicamente, né? Então, vocês podem até achar que é complicado no início, né? E como a gente está em aula remota, mas dependendo de mim, todo mundo vai ficar craque em divisão. Veja o que acabamos de fazer. Foi dividido as 6 bolas por 3 pessoas e encontramos 2 como resposta. O que é que ele quer dizer? 6 bolas para 3 pessoas. Cada pessoa recebeu quantas bolas? 2 cada. 2, 4, 6, certo? Para representar uma divisão, vamos utilizar o método da chave.
A chave nada mais é do que isso aí, que é essa coisinha aqui. Então ele nos diz, ó, 6 bolinhas para 3 pessoas. É aí onde eu faço a pergunta a vocês. Tá bom que nem todo mundo sabe multiplicar, ou ninguém saiba, não importa. Com o tempo vai aprender. Existem uma pergunta, né, para resolução disso aí. Como assim? Tem 3 bolas para 3 pessoas. Aqui ele já botou 2. Show de bola. Só que como é que ele achou 2? Onde foi? Na tabuada do 3, ó. A tabuada de 3 de multiplicação. Aí, você, nesse momento, você faça a pergunta. Qual o número multiplicado por 3 dá igual ou próximo a 6? Então, se você souber de cabeça, show de bola. Mas se você não souber, você pode estar fazendo a tabuada. Ó, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Então, 3 vezes 3, 9. Então, qual é o número que se aproxima mais dos próximo ou igual, né? Vai ser o número 2. Então, ó, aqui nada mais é do que uma multiplicação. Perdão, não é aí não, é aqui. Seria aqui, né? Aí, ó, 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, não importa, é 6. Para 6, nada, ou 0, né? Aqui também podemos chamar de uma divisão exata. Mas sem pressa, não se preocupe, isso é estou apenas apresentando. Pode parecer que é muito conteúdo, assim, muita informação, mas eu acredito em vocês, tá bom? Então, quero que vocês prestem atenção nisso aí, ó. 6, não vai ficar muito bonito não, mas vou fazer aqui, ó. Dividido por 3. Aí, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Aí, qual é o número? Qual é o número multiplicado por 3 dá próximo ou igual a 6? É o nosso número 2 que a gente coloca aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Eita. 6. 6 para 6, nada. Lembrando que aqui ainda tem a nossa subtração, tá bom? Mas vamos devagar. Então, existe também as partes da divisão. Como assim, professor? Cada número desse na divisão ele ganha um nome. Lembra lá na adição? Parcela, parcela, soma ou total. Então, minuendo, subtraindo, resto ou diferença na subtração. Multiplicando, multiplicador, resto na multiplicação. E na divisão não é diferente. E aí nós temos, ó, deixa eu ler aqui. Cada parte da divisão possui um nome. O número 6 é chamado de dividendo. O número 3 é chamado de divisor. O número 2 é chamado de quociente. E o 0 é chamado de resto. Então, ó, trazendo para cá. Quem é o dividendo? É o número 6, certo? Quem é o divisor, que é o que vai dividir? No caso, as 3 crianças. 3. O quociente é o número que a gente encontra que multiplicado vai dividir o dividendo.
No nosso caso, o 2. Lembra? Ó, 2 vezes 3, 6. 6 menos 6. Qual é o nosso resto? O 0. Tá bom? Então, quais são as partes? Dividendo, divisor, quociente, resto. Show de bola? Então, essa foi nossa aula de matemática. Não se preocupem, eu vou estar trazendo outras formas, vou estar trazendo junto com a tabuada, viu? Para ir tirando qualquer dúvida, tá bom? Espero que tenham gostado e até já. Vamos agora para a disciplina de História. O povo brasileiro, né? Hoje nós vamos falar dos afro-brasileiros, tá bom? Os africanos no Brasil. A presença de africanos e de seus descendentes no Brasil está marcada pela violência da escravidão e pela pós-abolição. Apresentamos aqui objetos que nos mostram como os africanos se instalaram e recriam seu mundo a partir do século XIX, em particular na Bahia e no Rio de Janeiro, que inicialmente foram os negros, né, foram levados para o Rio e para a Bahia. Bom? Então, a escravidão é o grande sustentáculo no processo de colonização do continente americano. A partir do século XVI, longe de se ater a uma forma homogênea de relação de trabalho, a escravidão foi marcada pelas mais diferentes caracterizações ao longo do período colonial. No caso da colonização lusitana são os portugueses. A utilização de escravos sempre foi vista como a mais viável alternativa para que os dispendiosos empreendimentos de exploração tivessem a devida funcionalidade. Vamos lá. Inicialmente, os portugueses almejaram utilizar a força de trabalho dos nativos. Os nativos quem? Os índios. Para que a exploração econômica fosse concretizada. No entanto, a mão de obra indígena foi refutada, foi negada, mediante a dificuldade de controle sobre população que ofereciam maior resistência e também por despertar o interesse da Igreja em utilizá-los como novos convertidos ao cristianismo católico. Ainda assim, as regiões mais pobres, em que a força de trabalho era mais escassa, os índios ainda foram utilizados como escravos. Então, nessa parte aqui, é uma pena a gente falar, que essa é uma mancha na história mundial, Por que aconteceu isso? Porque as matérias-primas começou a ficar mais difícil, No início era Portugal, Espanha, Inglaterra, França que tinham o domínio das navegações, E aí, por eles os portugueses encontrarem dificuldade com o índio, porque o índio é o nosso nativo, o índio é o verdadeiro brasileiro, originalmente, O índio, ele não aceitava, ser colocado em amarras, em açoite. Então, os índios viviam se rebelando. Por outro lado, os africanos também gostavam? Não. Só que os portugueses iam lá na África, Muitas vezes tiravam os africanos do trono, Diferente de que todo mundo acha, a África é um continente,
Não é um país, é um continente. Dentro desse continente tem vários outros países africanos. E aí foram arrancados de sua terra e trazidos a ferros para cá, para o Brasil. Aconteceu alguma... os negros, os africanos também se rebelavam? Sim. Só que, por estar longe, né? Muitos morriam na travessia da viagem, né? Morriam de fome, morriam de doença, de tristeza, depressão, né? Porque aí ficava com depressão, com saudade de casa, não se alimentava. E aí foram obrigados a sair de sua terra natal, né? Que é o continente africano, e trazido para um país que não era deles, né? Inicialmente, tá bom? Continuando. Então, trazidos ao ambiente colonial, esses escravos eram usualmente separados de seus amigos e familiares, para que evitassem qualquer tentativa de fuga. Após serem vendidos a uma grande proprietário de terras, os escravos eram utilizados para o trabalho nas grandes monoculturas e recolhidos em uma habitação coletiva, conhecida como senzala. Esse tipo de escravo era conhecido como escravo de campo ou escravo de eito e compunha boa parte da população escrava da colônia. Então, em outro aspecto, o africano ele também tinha bastante força, né? Que é uma genética propriamente negra, preta, entende? E vamos dar um exemplo, enquanto 3 brancos faziam um trabalho, né? Apenas um africano fazia o trabalho dos 3. Então, para os donos de fazendas da época, né, para os latifundiários, para eles era mais proveitoso, né? E digo e repito, isso é uma mancha que devagar não vai se apagar, né? Mas o povo negro, o povo africano tem bastante importância na formação da nossa sociedade, do povo que nós somos hoje, tá bom? Então, tendo forte presença no desenvolvimento histórico da sociedade brasileira, a escravidão africana trouxe marcas profundas para a atualidade. Entre outros problemas, destacamos a desvalorização atribuída às atividades braçais, um imenso processo de exclusão socioeconômica e, principalmente, a questão do preconceito racial. Mesmo depositado no passado, podemos ver que as heranças de nosso passado escravista ecoam na constituição da sociedade brasileira. Então, quando houve a libertação dos escravos, né? A Lei Áurea, perdão, a abolição da escravatura, os negros eles não foram, digamos assim, eles foram tirados da terra deles e trazidos para uma terra estranha. E, digamos, não tinha nenhuma proposta para dizer assim, ó, você está liberto, aqui está aqui um terreno para você, umas cabras, umas coisas, para você sobreviver. Não. Os negros foram jogados na rua, à sorte. Então, desde já, começou a exclusão socioeconômica, que é o quê? Não tinha trabalho, né? Muitas vezes eles recebiam a carta de alforria do feitor, né, o dono da fazenda, e como não tinha para onde ir, eles ficavam por ali, pelas redondezas, né? E com a formação das cidades,
eles foram criando trabalhos para eles, né? Aí, no caso, e o preconceito racial, isso teoricamente é uma bobagem, porque todos nós somos seres humanos. Então, na verdade, não era para existir isso, né? Na verdade, não era para existir isso. E hoje em dia, muitos professores, historiadores, pesquisadores livres, eles lutam para transformar, né? Porque muitas pessoas falam que são minorias, mas não é minoria de quantidade, né? É minoria de direitos, né? Ter uma boa educação, uma boa saúde, uma boa escola, uma boa moradia. Só assim, né? Fortalecendo a base, poderá ser mudado esses pré-conceitos, tá bom? Mas só que o negro não é só isso, tá bom? No negro não foi só isso. Temos a feijoada, nós temos a capoeira, nós temos o samba, né? Diversas manifestações culturais, né? Que os negros eles construíram a nossa sociedade brasileira. Então, foi sofrido, é uma história sofrida, é histórica. É histórico não, é histórico e é bastante amplo, né? Tudo isso que eu falei aqui é apenas a ponta do iceberg, né? Mas a população negra, né, que deu origem à população brasileira também, ela é bastante importante para a nossa sociedade, tá bom? Então, essa foi nossa aula de história, né? Espero que tenham gostado, tá bom? É uma pena porque é um conteúdo bastante amplo, principalmente nesse o afro-brasileiro, né? Os brasileiros que descendem dos povos africanos, querendo ou não, né? Não é, professor, mas meu pai e minha mãe são nascidos e criados aqui. Tá bom. Mas, quem sabe lá na árvore genealógica não tem, mas isso é assunto para outra aula, tá bom? Então, fiquem em paz e até já. Vamos para a disciplina de inglês. A birthday party, uma festa de aniversário. Então, isso aqui é uma coisinha simples que é só reafirmando coisas que, teoricamente, vocês já saibam. Tá bom? Então, ó, balloon, né, que faz parte de uma festa de aniversário. O cake, que é o nosso bolo. Os gift, né, que são os presentes. Gift se escreve assim. G I F T. Não é present. Present é outra coisa. Aqui nós temos as candle. Quem é que lembra o que é candle? Candle assim. Candle, que são as velas, tá bom? Então é uma coisinha bem básica, só para reafirmar o conteúdo mesmo, tá bom? Então, essa foi nossa aula de terça-feira. Espero que tenham gostado. Fiquem em paz, bons estudos e até a próxima. Tchau!